Bom, começamos então a gravação. Hoje nós vamos fazer a análise da aula de matemática em um dos momentos da aula que a Aline escolheu. Eu vou compartilhar aqui o vídeo para a gente ver isso, tá? Apareceu aí, né? Sim. Tá. Aline, eu vou começar a rodar e aí a gente discute, tá? Ok. Acho que eu não compartilhei o som, né? Ai, que droga. Se eu não compartilhar o som, ele não aparece. Ah, incluir o som. Isso, agora vai. Deixa eu ver se eu não acelerei a voz dela, gente, peraí. Olha, minha voz não. tá linda. Tá normal. Voltaram. Quanto tempo eles têm para pensar? Vamos pensando? Não, é antes. Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões Acho que eu voltei muito. que respeitem e promovam os direitos humanos. Essa não sou eu. Gente, é só ambiental, consumo responsável em âmbito local, regional e global. E na matemática, nós temos planejar e coletar dados de pesquisas referente a práticas sociais e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações em tabelas e diferentes tipos de gráficos. Bora, galerinha, vamos iniciar então essa aula de hoje. Na pesquisa que foi feita no dia 17/11, nós tivemos 24 pessoas participantes. Aí eu vou lançar a primeira pergunta a vocês. Peço que abram seus microfones e me digam. 24 pessoas fazem parte de uma população ou de uma amostra? E aí, galerinha? O que vocês acham? Quanto tempo eles têm para pensar? Vamos pensando? Uma amostra. Isso, vamos respondendo. Vamos, galerinha. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Nossa, que isso? Mais alguém? Meninas. Oi. Rose e Nivalda, eu vou mandar aqui no nosso grupo o trecho que a gente está analisando dentro da proposta lá do roteiro que a Aline escolheu. A gestão de tempo, né, Aline? Aline? Aline caiu? Desculpa. Não, eu tô com o fone desligado que eu estava falando com a Ju. Ah, tá. A gestão de tempo, a letra A? Isso. Tá. Então, meninas, ó, gestão de tempo, letra A. Essa parte que nós vamos analisar dela, ó. A aula desenvolvida permitiu a participação e a manifestação dos alunos ou priorizou a fala do professor? Vocês viram aí, né? Olha, Aline, aqui nós vamos ter críticas, mas não é pessoal, tá bom? Sim, amiga, claro. Tá. Eu senti falta, ó, a gente, se quiser, posso até repetir aqui, voltar um pouquinho, que você saiu do objetivo, colocou a amostra, mas deixa eu ver se eu tô falando coisa errada, peraí. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu senti que faltou contextualizar um pouquinho, falar o que era o dado, não sei o quê, mas vamos ver se você falou. Formular, negociar e defender ideias. Participantes. Aqui, peraí. Para formular. O que vocês apresentação e interpretação das informações em tabelas e diferentes tipos de gráficos. Bora, galerinha, vamos iniciar então essa aula de hoje. Na pesquisa que foi feita no dia 17/11, nós tivemos 24 pessoas participantes. Aí eu vou lançar a primeira pergunta a vocês. Peço que abram seus microfones e me digam. As 24 pessoas fazem parte de uma população
ou de uma amostra? E aí, galerinha? O que vocês acham? Na verdade, nem precisava, né, Aline? Porque é um conceito que eles já viram, né? Então, desculpa aí a crítica que eu ia fazer, tá bom? Perdão, está corretíssima. Vamos ver se os alunos participaram. Ó, a questão que a gente tem que analisar é: a aula permitiu a participação dos alunos ou só priorizou a fala do professor? Vamos lá. Quanto tempo eles têm para pensar? Vamos pensando? Uma amostra. Isso, vamos respondendo. Vamos, galerinha. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Silêncio, né? Mais alguém? Proline, eu acho que todos acham que é uma amostra. Todos. Então, vamos ver a definição. Eles responderam no começo, mas depois, tipo, né? 2 pessoas responderam. Sim. É. Nivalda, Rose. Eu acho que foi, não sei se cabe aí a questão, foi parcial, eu acho que foi... Ai, Cacilda. Que foi parcial? A participação deles, ela não foi assim tão efetiva, tão, entendeu? Não foi, mas também não deixou deles participarem, não é? Ó, a aula desenvolvida permitiu a participação e a manifestação dos alunos ou priorizou a fala do professor? Não foi nem somente priorizada a fala da Aline, mas também não houve a participação integral dos alunos, é isso que eu quero dizer. Ah, tá. Mas você acha que quem respondeu era de que série? Séries avançadas, de segundo e terceiro, ou quem respondeu, na verdade? Vocês lembram? Eu não consigo lembrar, não consegui identificar a voz. Foi a Yasmin, do primeiro, e o Joel. Volta lá na voz. Então. Posso voltar? Porque vai brilhar aqui, ó, a bolinha deles. Tá, vamos ver. Participantes. Aí eu vou lançar a primeira pergunta a vocês. Peço que abram seus microfones e me digam. As 24 pessoas fazem parte de uma população ou de uma amostra? E aí, galerinha? O que vocês acham? Quanto tempo eles têm para pensar? Vamos pensando? Isabelle? Isa. Isso, vamos respondendo. E a Érica? A Isabelle e a Érica. Vamos, galerinha. Quem mais? Quem mais? Eu fiquei falando, só atrapalhei. Isso, concordo. Aí eu vou lançar a primeira pergunta a vocês. Peço que abram seus microfones e me digam. As 24 pessoas fazem parte de uma população ou de uma amostra? E aí, galerinha? O que vocês acham? Quanto tempo eles têm para pensar? Vamos pensando? Acho que foi a Isabelle de novo. Isabelle. Isso, vamos respondendo. Vamos, galerinha. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mais alguém? Proline, eu acho que todos acham que é uma amostra. Todos. Então, vamos ver a definição. População. População é o conjunto de elementos que queremos pesquisar e apresenta alguma característica comum. Já a amostra é um subconjunto, uma parte da população que apresenta as mesmas características da população. Vou dar um exemplo a vocês. Vamos fazer uma analogia. Nós estamos falando de pandemia por Covid-19. Vamos dizer o seguinte, se eu falar em vírus, eu estou falando de uma população, concordam?
Eu tenho vários tipos de vírus. Eu posso falar da influenza, eu posso falar do SARS-CoV, eu posso falar de diversos tipos, né? Um tipo de vírus que eu posso especificar, eu posso dizer o seguinte: vamos falar da família Coronaviridae. Esse é um tipo de vírus, que é a família do SARS-CoV, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV. Ou seja, do vírus, eu posso tirar um tipo específico, uma família específica, que é a nossa amostra, que é o que nós estamos trabalhando. Agora, parei aqui, Aline. Eu acho que o primeiro, talvez, a Érica, que é mais esperta, ela faz o negócio do lobinho lá. Se ela ouvir falando que é lobinho, ela vai me bater. Desbravadora. Desbravadores. Ela não é lobinho nem escoteira, ela é desbravadores, certo? Ela é esperta, né? Então, assim, ela sabe. Mas eu acho que quando você falou se era amostra ou população, metade da sala não respondeu porque não entendeu o que estava sendo falado, sobre o que era o assunto. O que vocês acham? Vocês acham que eles sabiam? E na hora que você deu um exemplo excelente para a pandemia, dentro do contexto, mas eu acho que eles não entenderam bolufas. SARS-CoV, Colovidal, como que é? SARS-CoV de Coronaviridae. Viridae, uma coisa assim. Ô, Rose, você achou que estava no contexto do que eles conhecem? Não, eu acho que estava em Marte. Então, Aline, eu acho que o exemplo que você usou também foi muito feliz nesse caso. Vamos continuar a analisar? Bom, agora defenda-se. O que você achou do exemplo que você usou? Eu penso assim, população ou amostra. De alguma forma, eles já lidaram com isso, né? Como eu já havia dito, quando a gente fala com o aluno, eles sabem, se a gente tratar do Brasil e falar de São Paulo, eles sabem, eu vou fazer uma pesquisa com pessoas do Brasil todo, mas agora eu vou pegar só os de São Paulo para isso especificamente. Na minha intenção, na minha cabeça, ele já tinha essa noção de população e amostra, porque eles estão no ensino médio. Então, eles teriam essa noção, população é algo grande. Amostra, quando eu falo em amostra de perfume, eu acreditava que eles iriam associar a isso. Se eu pego um vidro de perfume, eu quero uma amostra, eu pego só um pouquinho, né? Só que quando se trata de matemática, eu vejo que eles têm um receio de responder quando nós fazemos esse tipo de pergunta. Eles têm a impressão de que vão responder errado, que tudo para eles, a matemática é exata, então se perguntar aquilo, tem que ser aquilo, daquela forma. Então, falta segurança. O que eu entendo que falta segurança para responder esse tipo de pergunta. E aí eles não fizeram associação. Quando eu usei o exemplo do coronavírus, justamente porque, em algum momento, eu acredito que em algum momento, dentro da ciência, já foi falado de famílias de vírus, famílias de mamíferos, né? Eu posso falar, tenho mamíferos, mas eu quero falar de uma família específica. Então, é que eles já viram isso, eles já viram o reino, a família, aquele negócio todo. Mas estudar a população de vírus não foi estudado nesse nível, entendeu? Então, o exemplo que você deu é muito bom, mas eu acho que eles não compreenderam. Então, mas o que eu quis que eles entendessem foi que eu posso falar de vírus e eu falo de uma família específica. Pelo menos no vídeo, eu não sei. Rose e Nivalda, digam a sua visão. Eu acredito que eu deixei claro. Oi? Pode falar, Rosinha. Não, aí agora vou lá defender a linha. Porque eles, no fundamental, eles vê o tempo todo nos gráficos lá de geografia o que é população. Tá lá. A população não fez, não. Não. A amostra.
A amostra é a amostra. Ele podia, como ela falou, eles podem ser tímidos, porque se você falar para mim o que é uma amostra, como ela falou, eu vou falar que é uma amostra de perfume, amostra de comida, uma amostra de. Aí, como eu estou vendo população, eu vou falar pessoas, né? Então, mas se ela tivesse usado um exemplo de população pessoas, não ficaria mais simples? Ficaria. É, Esse exemplo, vocês acham que ajudou a entender? Se ele tivesse com dúvida, esse exemplo ajudou a entender? do Sarkovsky. Eu acho que, eu, eu acho que o próprio termo dificulta o entendimento. O termo mesmo, o termo em si. Mas eu concordo com as meninas, que eu acho que a timidez atrapalha bastante. Mas talvez se ela tivesse usado um exemplo mais simples, pode ser que eles teriam entendido melhor e talvez a participação teria sido, né, melhor também. Acredito eu que seja a falta de entendimento do termo. O passarinho da Aline, o sabiá. Aline, continua aqui nesse trecho ou você tem algum outro texto para analisar? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, Vamos ao próximo. O que você tem comido na quarentena, durante esse período de quarentena? Essas foram. Nem deixei você falar, diga. não sei, lança aí as perguntas, a gente vai respondendo. Tá bom, então vamos ver se tem algum trecho interessante. Tivemos aí 16 pessoas dizendo que comeram mais verduras, 17 comeram legumes, 18 frutas, 20 carboidratos, 18 leite e seus derivados, 13 fast food, 15 frituras em geral, 12, 19 pessoas, comidas prontas 7, peixes e carnes e ovos 21, e outros, né? Porque eu esqueci, a professora aqui, né? Esqueceu de colocar sucos, refrigerantes, comer de tudo. Então tivemos aí quente. A professora aqui esqueceu de colocar. Acelerada. Vamos fazer a professora... A professora toma muita cafeína. Esse outros, Aline, você queria lembrar para eles que eram refrigerantes, que eles poderiam ter citado? Não, é que alguns alunos citaram com sucos, refrigerantes, beber água. Então, que não apareceu, né? Eu esqueci de colocar. E aí, quando o aluno colocou lá outros, aí eu falei, não, eu preciso citar, né? Tenho que pôr para eles. Mas eu esqueci mesmo. Ficou engraçado. Vamos ver mais um pouco. Era a Brenda falando, meninas? Oi? Não dá nem pra ouvir. Eu não consegui identificar. Parecia a Brenda, né, Aline? Vamos ver. Uma boia. Oi, mãe. Era ali, mas tá sem som, Couto. Oi?
Não tem som. Ah, e vocês Eu não não ouvi perceberam? nada. E vocês não perceberam, garotas? Vamos lá, então, de novo. Acho que é a conexão aqui que não tá boa. Aí, voltou. Eu acho que, tipo, você somaria todas as pessoas que responderam É a e esse Brenda. seria o seu 100%. Só que o resto eu não sei mais explicar. Ela estava certa, né, Aline? A Aline foi jantar. Peraí, gente, é que a Cria tá falando aqui junto e eu tô ficando doida já. Só um minutinho, já respondo vocês. Uhum. Então, vamos ver, meninas, se ela valorizou a resposta da aluna. Dividindo por Boa. 100, não é? É regra de 3. Dividir? Posso Ó, a Sofia falou, é regra de 3, né? fazer por regra de 3. Posso fazer por regra de 3 também. Mas será que não existe um jeito mais fácil? E aí, vocês acham que existe um jeito mais fácil? Não Ao invés de valorizou o fazer aluno. você Coloca aí. imagina, se esses dados... Não, Rose? Não. O aluno falou que Também tem acho. 3, em vez de fazer a regra de 3, falou que tem um jeito mais fácil, essa professora. Tira um ponto. Rosimeire, Se o aluno já respondeu e era uma resposta boa, né? Tira um ponto da vamos lá, Rosimeire. Ela poderia vamos falar, agora existe definir outra os pontos. maneira? Vamos definir os pontos. A Brenda já tinha falado um pouco, né, da divisão. Aí você Fazer falou, a bom, divisão. Boa. Falaram, a Flavinha também tinha falado da regra de 3. Posso fazer por regra de 3? Eu posso. Só que qual é o problema da regra de 3? Quando você tem muitos dados, você vai fazer regra de 3 para todos? Sim. Se você está numa prova, você tem 3 minutos para responder a sua prova, você vai fazer para todos? E você tem 20 dados. Então, eles fariam isso. Entendeu? Então, a gente tem que mostrar todos os lados. Posso fazer? Posso. Mas eu tenho um meio mais fácil, que eu vou chegar na mesma resposta. Certo. Entendeu? Não, Concordo, Aline. não concordo. Eu concordo com você, Aline. É que assim você acha que ela não valorizou a aluna, Rose? Não valorizou o aluno. É porque ela poderia perguntar assim, Aline, existe outra maneira além da regra de 3? Alguém saberia? Eles iam falar que não também, né? Ia falar que não, ia dar na mesma. Vê se o som tá A saindo. primeira, peraí, Aline, a Brenda, né, que ela começou a explicar lá como o passo a passo, só que ela também não... Ela falou que depois não sabia, né? Isso, continuar. Uhum. Mas ela... Mas, Aline, mas você poderia ter continuado com a Brenda. Seria o quê? Não entendi, Rose. Ela começou a explicar como faria a conta. Aí ela, pelo que eu entendi, ela estava no caminho certo. Aí você poderia ter incentivado ela e usado a explicação dela. É verdade. Sim, poderia. Uhum. Vamos analisar mais um pouco. Nós estamos do lado do Gabriel agora. Mas quem está anotando? Ninguém? Eu tô anotando, mas o vídeo está sendo gravado, Rose. Meu Deus do céu. Ô, Rose, vamos ver se o vídeo tá saindo som. Dados, né? Que não são muitos. Então, Mas já que imagine se eu sim. Sim? Ok. Oi. Aí você quer fazer a conta. Social. 100 tipos aí, 100 valores para fazer a porcentagem. Ia ser muito trabalho, não ia, não? Ia. Então, vamos descobrir como nós vamos fazer essa porcentagem. Bom, aqui nós temos a nossa tabela e temos a frequência de respostas, tá? Se vocês observarem, o total não dá o valor de pessoas que responderam a nossa pesquisa, certo? Por que não dá a quantidade de pessoas? Se nós tivéssemos distribuído a pergunta, você comeu verduras? Você comeu legumes?
nós íamos ter um gráfico para cada um, né? Então, em relação a verduras, tal. Como nós fizemos em uma pergunta só, então eu tenho que analisar as respostas. Então, o total de respostas obtidas foram 168. Mas como que eu vou fazer para encontrar essa porcentagem? Então, vamos verificar. Eu vou voltar a minha tela para o modo normal, porque aí eu consigo escrever na tela. Vamos lá. Tá muito pequeno, pessoal? Dá para ver? Como que tá aí? Tudo certo. Opa, ou ele aumenta demais, ou de menos. Bom, então vamos lá. Como que eu vou obter essa porcentagem? Pro, é bom a gente copiar isso. Desculpa, Pro. É bom a gente copiar isso na tabela, os alunos copiarem isso. Desculpa, essa tabela no caderno agora ou não? Não, vamos deixar só para fazer o gráfico no final. Porque aí depois, se eles quiserem, eu encaminho o PowerPoint para eles terem em mãos. E aí eles vão com a tarefa depois em casa. Mas eles vão acompanhando comigo e vão me respondendo. Por isso o caderno aí do lado, tá, gente? Caderno, calculadora, para me ajudar aí, porque senão não dá. Bom, então é o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui. Para fazer essa porcentagem, eu vou utilizar apenas uma fração e uma multiplicação. Ok? Então, vamos inserir aqui uma fração. Então, eu venho em símbolos, equação. Opa. Então, ele abriu aqui. Eu vou colocar aqui no cantinho para vocês. Vamos aumentar a letra. Vamos deixar grande. Eu vou vir aqui em design, vou colocar o modo fração. E aí eu quero escrever essa fração. Primeiro, como que eu componho uma fração? Vocês sabem me dizer? Quando eu falo em fração, quem vai em cima e quem vai embaixo? Alguém me escuta? Aline, a inquisidora. Quando você falou, nós vamos escrever isso em forma de uma fração e uma multiplicação. Você acha que eles entenderam o que era uma fração ou só quando você desenhou ali? Eu acho que eles ainda têm a dificuldade de compreender o que é escrever uma fração e o que compõe uma fração. Uhum. Isso é indiferente da série. Eu posso ir do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Eu posso ter falado do 6º ano ao 3º ano sobre fração, sobre a composição de uma fração, falar utilizar razão, né? Não falar fração, mas utilizar o nome razão. Eles não vão conseguir associar nome e imagem. Pelo menos dentre de todo o tempo que eu trabalho como professora, todos os meus alunos têm essa dificuldade. Eles não conseguem compreender que é uma coisa em relação ao todo. Eles não conseguem entender isso. E agora eu vou fazer a mesma pergunta que você fez para eles. Teria um jeito mais fácil de explicar isso? O jeito mais fácil é quem é o todo. A parte todo sempre fica embaixo. A parte que eu quero analisar é o que fica em cima. É o único jeito mais fácil. Certo. Que aí o todo seria o 168. Isso. E a parte é sempre o 16. totalzão de tudo. Isso. Talvez faltou explorar um pouquinho mais esse 168 de onde saiu. Teve algum momento que parece que eles começam a perguntar, ou não? Vamos continuar Não recordo. Vamos continuar vendo. Mas aqui eu sei que você gosta de usar os termos matemáticos, você valoriza muito, que é para eles começarem a utilizar também, né? Isso. A questão da linguagem científica, não ficar só no senso comum. Colocar lá, é a pizza. Lembra que a gente dividia a pizza? Então, eu tenho um inteiro. Não gosto desse termo. Sabe por quê? Sério, eu não gosto desse termo. Porque, assim, eu quando criança, eu ouvia muito falar assim, pensa no chocolate, divide o chocolate. E eu ficava, que porcaria de chocolate é essa? Você eu não nunca tô entendendo nada. Eu não entendi o que era fração, eu nunca entendi. E aí, quando eu cheguei, eu levei essa dificuldade para a faculdade.
Sabe o que é você ter dificuldade de entender uma fração, o que é uma fração? E eu falava assim, gente, não pode ser esse bicho de 7 cabeças. E aí, quando chegou na faculdade, eu comecei a ver de outra forma, né? Que você começa a abrir sua mente, começa a resolver, e aí você uma hora para e fala assim, nossa, mas era só eu pensar. O que está embaixo é o total que eu tenho de tudo. Então, se eu estou falando de probabilidade, o total é o total de possibilidades que eu posso ter. E em cima é a opção que eu tenho, a possibilidade que está em estudo. Só que eu não conseguia ter essa visão. E aí, quando você começa a observar que serve para tudo, aí você fala assim, então, a professora podia ter falado, né, que quando eu vou escrever uma fração nessa forma matemática, como que eu faço isso com o chocolate? Eu não conseguia entender que era tirar o chocolate. Hoje eu faço isso com a Júlia, eu já trabalho fração com a Júlia. Eu pego e falo, Ju, vamos dividir? Pega o palito, divide em partes iguais. A gente corta o palito em partes iguais. Falo, agora dividiu em 3, certo? Agora vamos colocar na fração. Agora eu tiro um pedacinho. Qual a fração que a gente formou? Essa dificuldade eu levei para a faculdade. E é algo que eu não quero que meus alunos levem. Mas será que você está sendo clara na sua explicação? Vamos continuar assistindo. Meninas, querem comentar? Você Também acha que... já me peguei perguntando isso. Porque às vezes você está falando uma coisa que para você é trivial, fazendo igual o seu professor fez. Sim, para todo matemático é isso. Para todo professor de matemática, a gente se empolga falando. A gente tem um amor pela disciplina que a gente acaba se empolgando. Então, para a gente está falando assim maravilhosamente bem. Só que o aluno está falando assim, o que você está falando, meu bem? Que eu não estou entendendo nada. É isso. Fala, Rose. A explicação dela foi boa, assim, o aluno entendeu. Você vai ver lá na frente, quando eles começar, quando foi distribuído, cada um fez a verdura, o legume, né? Aí você vê que eles fizeram rapidinho. Tá, então vamos continuar a ver. Então, numerador e o denominador? Isso, mas quem é o número que vai sempre embaixo? Alguém sabe me dizer? De baixo seria o 100%? Seria o 100%. Mas nesse caso, quem é o 100%? É o valor total de respostas que eu obtive. Então, é o 168. Então, sempre que eu vou compor uma fração, eu vou pegar o todo. Eu vou pensar no todo. Agora, eu vou pegar especificamente o primeiro elemento que eu quero descobrir a fração, que é a verdura. Qual foi a frequência de respostas? Dentre as 168 respostas, 16 foram sobre as verduras. Então, essa é a minha fração, tá? 16 sobre 168. Ah, outra coisa, Aline. Esse F você chamou de frequência, mas você falou já o que era a frequência antes disso? Não, é no final que eu falo. Ah, tá. Mas você acha que eles entenderam, mesmo você indo direto assim, eles estavam entendendo o que era a frequência? Eu acho que eles compreenderam que é a quantidade de vezes. Porque, assim, frequência já é uma palavra que está no vocabulário. Então, isso, eu acredito que quando você fala em frequência, eles devem ter associado a frequência da escola, ou seja, eu estou presente, né? É contar quantas vezes eu apareci na escola. Então, eu entendo que essa palavra, ele já entenda o que é frequência. E aí ele só precisa entender que frequência na língua portuguesa é a mesma coisa que frequência na matemática. E a frequência na física? Muda, a frequência na física já muda a história. E não é a quantidade de vezes que ela aparece. Então, vamos lá, então, continuando. E aí, como eu quero a porcentagem, eu tenho que multiplicar isso por 100%. Então, 100%. Isso vai ser igual a quanto? Vamos fazer a divisão na calculadora. Peguem a calculadora de vocês e façam 16 dividido por 168. Só uma ressalva. Se eu pedisse para os alunos realizarem a divisão, muitos não saberiam realizar a divisão.
Na conta, né? Sem a Alunos do calculadora. terceiro ano sem calculadora. Alunos do terceiro ano não sabem realizar divisão sem calculadora, tá? Não é 1, não é 2. Praticamente todos têm dificuldade em realizar divisões. Uhum. Sim. Deu uma dízima, professora. Dá uma dízima, muito bem. 0,095. Deu 0,0952338. Monte de número pra frente. Precisa usar tudo isso, gente? Não. Não. Eu posso, depois que eu multiplico, eu posso arredondar. Então, multiplica por 100 agora. Depois que fez a divisão, 9,5. multiplica por 100. 9,52. Agora, vamos pegar sempre as duas casas, tá? As duas casas depois da vírgula. Como deu um número 9,52, eu preciso arredondar. Eu preciso lembrar do processo de arredondamento, tá? Então, 9,52 está mais perto do 9,50 ou do 9,60? 50. Então, 50. Então, 9,5%. Então, a gente já conseguiu o primeiro valor, 9,5%. Agora, vamos fazer os outros. Agora é com vocês. Vocês vão me falando a resposta aí. Então, a gente faz 17 dividido por 168 e multiplica o resultado por 100. Isso! Muito Bora lá, bem. então, gente, que eu vou fazer aqui e vou ser mais rápido que vocês, hein? Quero nem ver. 10,11. Nossa, nem abri a calculadora ainda. Foi Sofia. Né? Mas uma outra pergunta agora para o Aline. Desse jeito que eles estão fazendo, será que eles estão compreendendo o que eles estão fazendo ou eles estão mecanicamente só repetindo o processo? Eu acredito que eles estão conseguindo compreender o que é a porcentagem, né? Eles não conseguem entender de onde vem. Então, essa é algo importante, eles entenderem de onde vêm as porcentagens. Como que eu obtenho essas porcentagens? Então, esse início é para isso, para que eles compreendam que quando nós fazemos o gráfico, a Rosimeire apresentou na aula seguinte o gráfico. Só um minuto, meninas. Desculpa, meninas. Tive que dar uma bronca na Isa. Então. Oi? Pode ver o que ela quer aí. Não, ela tá com frescura. Ela acabou de tomar banho e ela sabe se secar sozinha, ela tá com frescura. Ela sabe o que é. Vai catar coquinho, Isa? É uma luzinha, olha. Vocês estão ouvindo, né? Não sei secar muito bem, não. Bom, então. Porque assim, quando a gente... Se eles fossem analisar um gráfico, assim como apareceu no gráfico que a Rose colocou na aula dela, aparecem as porcentagens. Às vezes, o aluno ele não sabe de onde saiu essa porcentagem, né? Como que foi feito isso? Para eles, são números aleatórios. É como eu sempre coloco. As minhas dificuldades que eu tive enquanto aluna, eu tento ver essa mesma dificuldade para tentar sanar o máximo possível. Então, como eu também tinha essa dificuldade de ver um número, uma porcentagem, e conseguir transformar interpretar essa informação, então eu achei importante que eles soubessem também como nós destrinchamos, né? Como que nós chegamos a esse valor para ser colocado no gráfico. Uhum. Acredito que eles entenderam o propósito. Tá. 10, eu acredito também. Vamos chamar alguém? Vamos. Vai chamando aí, Eliane, que eu não tô vendo ninguém aqui. Quem gostaria de fazer a próxima das frutas? Levanta a mãozinha aqui no coisinha para nós. Ou só fala o seu nome aí. Vou escolher, então. Eu fiz. Quem é? É Isabelle. Isabelle. Quanto deu, Isabelle, das frutas? Deu 10. 10%? 10,71.
Então, a Então, gente arredonda para 7, 10,7. Isso, não pode esquecer do número depois da vírgula. Quem vai fazer carboidrato? Quem está com dúvida? Vamos passar para a parte do gráfico? Tudo bem? Tudo bem. Vou adiantar. Senão Ô, vai acabar amigas? 2 horas da manhã essa aula. Não, nós vamos terminar. Era para escolher só 2 pontos. Aline, tem algum ponto que você acha importante de analisar aqui agora, de agora para o final? Na Eu acho que tarefa, só na construção do gráfico mesmo. Eu acho que aqui na na hora que construção do você... gráfico. Construção. Porque eles foram até bem, eles reconheceram os gráficos, os tipos de gráficos. Na verdade, eu gostaria de saber a opinião de vocês quanto a essa abordagem, né, dos gráficos, de como foi. Tá. Seria interessante ouvir. Aqui, quando começa aqui, ó. Ou não? Isso. Eles começam a entender, a falar de 2 gráficos, né, que é os setores e o de barras, que é o mais comum. E depois a gente parte para essa parte diferenciada. Tá, então, Rose, nós vamos analisar só esse, tá? Qualidade, né? E estatística. Em relação à qualidade ou à quantidade. Acho que seria a quantidade, né? A quantidade. Muito bem. Então, indicado para comparar quantidades. Que respondeu quantidade. Há mais algum? Será que vocês conseguem identificar outros tipos de gráfico? Vocês já mostraram que sim, né? Vocês têm de alguns. Agora, vocês vão dizer que nós temos aí 4 tipos de gráficos, né? Um já foi dito, o gráfico de... Esse aqui já foi dito. A gente tem o gráfico de linhas e o gráfico de colunas. Agora vamos analisar as imagens. A primeira imagem, qual é o tipo dela? Gráfico de... Muito simples. Perdão. Agora, este Programa, né? Eu também. Três fones. Esse aqui, ó. É o É o que pictograma. tem os homenzinhos com a mão levantada. Eu acho que é gráfico de linhas. E aí? Aline, a que você atribui essa confusão que deu aqui entre linhas e pictograma? Porque eles não estão acostumados a ver esse tipo de gráfico. Na verdade, esses gráficos, né? Nós utilizamos bastante o de faixa etária em geografia, em análise, né? Eu acho que sociologia usa bastante o de linhas, só que o pictograma não é comum. Não é comum a gente usar, né, figurinhas, desenhinhos para representar um gráfico. Talvez eles já tenham visto, mas para eles era uma imagem apenas, não um gráfico. Aquilo não dizia que trazia informações de um gráfico. Eu atribuo isso, né? Mas pode ser N coisas. Então, Eu acho que... Ai, não sei. Os 3 e esse fone que sobrou. Vamos à teoria? Eu também acho que é pictograma. É pictograma, porque o ônibus que sobrou. Opa, perdão. Gabriel Félix aqui no chat também disse que é pictograma. Bom, este é um gráfico é um pictograma. Ele é Olha, o Joel foi por eliminatória, né? Ele foi eliminando os outros. Ele sabia, então, aquele só pode ser o pictograma. É o menino que tirou, que foi, como que fala? Que venceu a Olimpíada de Matemática, né? Sim, ou seja, não é usual esse tipo de gráfico. Exatamente. Utilizado em meios de comunicação, como revistas e jornais, a fim de apresentar informações de uma pesquisa de maneira mais atraente ao seu leitor. Então, esse é um pictograma. Agora este. De linhas.
A Júlia também tinha respondido que era pictograma, tá? Que eles estão sem áudio, perdão. Ah, ok, sem problemas. Ah, de linha E tá esse fácil, daqui, né? terceiro aqui Meu de Deus, baixo. Gráfico de linhas. Gráfico de linhas. Todos concordam? Sim. 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 Alguém sem corda? Alguém se concorda? Bom, gráfico de linhas, gente, ele é utilizado para representar a evolução dos dados pesquisados no decorrer de um certo período de tempo, tá? Então, esse é um gráfico de linhas. E, por último, Pirâmide etária. pirâmide etária. É o que sobrou, né? Bom, gente, a pirâmide etária, ela é utilizada para representar uma população cuja distribuição está disposta em faixa etária. Então, ela é muito utilizada em geografia, né? Em geografia, sociologia, por conta de falar de assuntos da população de acordo com a faixa etária, tá? Então, esse Eita, sumiu o som. Acabou? Aqui, voltei. Que a Malu entrou aqui, eu desliguei. Aline, o ponto que você queria ver dos gráficos era esse daqui ou é mais para frente? Porque aqui eu achei que foi bom você trazer. Foi. Isso mesmo, eu só queria a opinião de vocês quanto a essa parte dos gráficos. Eu achei excelente você trazer esses outros modelos para eles verem, inclusive por deixar essa questão do pictograma, dava para explorar talvez até mais coisas se tivesse mais tempo, no caso, né? Por que chama pictograma, nananá, etc, né? Porque geralmente eles colocam imagens, desenhos, né? Porque aqui são só pontos, retos. E aí o pictograma já lembra mais uma coisa de artes lá, das coisas que eles escreviam na parede e tal. Isso mesmo. Vamos ver. A hora. Tarará, tarará. Aquela hora de ver os gráficos lá do. Vamos ver aquela hora lá, tá? Não lado me vigiando, se quiser eu mostro também. Não precisa, não. Vinícius, você entrou depois ou caiu a sua chamada? Não cheguei a ver. Você está conseguindo acompanhar? Você pegou metade das pessoas? Não é melhor explicar aqui, talvez? Eu vou colocar todas as informações e aí no grupo a gente consegue conversar, porque aí vai surgir as dúvidas, porque enquanto eles estão fazendo, é meio complicado eles prestarem atenção nos dois ao mesmo tempo. Ah, né? é porque nós temos ainda meia hora de aula, e se você quiser explicar, porque aí eles têm como... Insiste, não é isso não. O que elas estão vendo aí desses aumentos? Tá? Então, a primeira parte é essa. Eu pensei pra que gente você ia... fechar. Tá, desculpa, Aline, eu pensei que você ia pedir a pesquisa dos familiares, era isso, desculpa. Depois, a Brenda está perguntando se você vai mandar, pode explicar mais detalhado sobre a lição. Eu acredito que seja sobre a tarefa, né? Sim. Porque nós temos, Aline, uma tarefa e um trabalho final. Acho que a gente estava falando, entendeu? A gente não estava falando da mesma coisa, eu e você. O Gabriel Félix disse que não entendeu muito bem como é para fazer o gráfico. O gráfico da aula de hoje, Gabriel, é que ele está sem áudio. Ele disse que sim. Eu acho que é importante ressaltar aqui que você explicou 2 vezes, né? A construção do gráfico. Isso eu achei muito importante. Então, você explicou os dados, porque, na verdade, foram alunos que entraram, pegou a aula pela metade, e uns que estavam boiando, né? Então, eles tiveram a chance de rever. Deixa eu voltar, que meu computador... Aqui, vai voltar. Obrigada. O da Sofia tá onde? Aqui no Teams. Ah, você mandou na mensagem? Não, tô mostrando no vídeo. Não sei se dá pra ver. Mas a sua câmera tá fechada? A minha? Sim. Vou mandar no WhatsApp, então. Cadê você? Tá bem com Então, você? vamos lá, galerinha. Fechada a câmera. Isso, Aline, pode continuar. Qual vocês preferem aí? A gente precisa ter esse cuidado. Quem depende de quem, tá? Então, se é dependente, eu sempre vou colocar no Y. É independente, no X, tá? Então, significa que no eixo X, eu vou colocar os elementos, no eixo Y, eu vou colocar a frequência, ok? Agora, como que eu vou colocar a frequência no gráfico? Então, eu vou construir aí um retângulo, né?
eu vou utilizar as comidas prontas, tá? Eu vou fazer o 7. Então, coloquem a porcentagem. Bom, acho que aqui... Amei. Vamos lá, então. Depois os comentários para o Aline. Posso parar o compartilhamento? Pode. Pessoal, depois ela manda o print ou esse slide aqui para vocês, tá? Lá no grupo da sala, tudo bem? E a aula também junto, né? Para vocês observarem. Então, não manda a resposta para o Aline. Melhor a gente deixar no off. Ok. Me lembro que nesse dia você já conversou sobre isso, né? Que você falou assim que eles ficavam inseguros por querer ver o resultado e tal. Depois que eles montaram o gráfico, que você viu que eles conseguiram fazer, nem foi mandado a resposta, né? Eu acredito. Foi? Não. Não. E você continua pensando da mesma forma? Neste quesito, não. Porque eles viram como se faz, né? E aí eles conseguiram acompanhar bem. Mas dentro da matemática não serve para tudo. Eu não posso dizer que é da mesma forma, porque cada caso é um caso, né? Certo. Mas já mudei a minha opinião quanto a mandar a resposta. Ótimo. Né? Eles são capazes de muito mais. E talvez o erro faça com que a gente consiga observar onde a gente precisa melhorar, né? Ai, e aí eu consegui ter uma visão, consegui ter essa visão. Que eu consigo ver onde isso foi tão bom que eu tive aula não, né? Eu ajudei a Giovana do terceiro A com a lista de exercício dela, e ela com alguns erros, assim, eu falo, olha, você, -2 ao quadrado não é -4, é 4, eu já vou na resposta. E eu consegui me controlar e falar assim, tá, mas -2 ao quadrado é isso mesmo? E a questão do sinal não precisa levar em consideração? Eu consegui propor perguntas, isso eu achei que foi muito produtivo, isso eu achei muito bacana que eu consegui fazer ao invés de dar a resposta. E aí ela foi dando prosseguimento e ela conseguiu fazer as observações dela. Que aí nos próximos exercícios ela falou assim, agora eu vou fazer o próximo sozinha. E aí ela conseguia fazer. Eu achei bacana essa reflexão que a gente fez, né? Que vocês me colocaram, que eu fiz a observação e eu consegui, né? De uma certa forma mudar, né? Eu gostei bastante. Excelente. Eu acho que isso é importante. O erro não ser visto como algo ruim, mas como parte do processo. Sim. Né? E talvez a questão que fica mais latente assim é a questão de por que os alunos têm tanta dificuldade na matemática? Por que os alunos têm tanto problema para resolver os problemas? Não é só a questão da interpretação do português ou da leitura do exercício, não é? Sim. Então, talvez, no final, aí, se a gente tiver colocar uma atividade que colocassem questões, por exemplo, uma de português, uma de cada, mas que a sua explorasse um pouquinho, sabe? Para a gente ter certeza que ele aprendeu mesmo. Não só mandar uma questão assim, tipo, você entendeu, né, o que foi proposto, você conseguiu entender a matéria, mas que a gente pudesse aprofundar um pouquinho para ver até onde ele conseguiu essa questão da matemática, ela foi explorada. Até que ponto, né? Sim. A gente conseguiu isso. Eu vi aqui que você tá com uma outra coisinha aqui bem bacana, que eu acho legal, só a gente dar uma olhada, para você comentar com a gente, porque como a aula já é amanhã, eu acho que seria bacana a gente dar uma espiadinha só, tá? Só um minutinho, meninas, cadê? Tá aqui embaixo. Não, peraí. Deixa eu fechar aqui algumas coisinhas. Fecha.
Ô, Rose e Nivalda, Oi. vocês perceberam o que a gente vai ter que analisar da aula de vocês também? Sim. Vocês vão escolher um ponto, né? Que vocês acham que foi interessante na discussão com os alunos, para a gente analisar. Tá, só uma pergunta. Isso nós vamos fazer amanhã com os alunos ou isso nós vamos fazer com o nosso encontro com a Maísa? Quando a gente for para a Maísa, diga, Aline. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Tem que mandar na quarta-feira de manhã, no máximo quarta-feira de manhã. Que ela quer, ela gosta de ter o contato com o material. Material antes, né? Que ela gosta de dar uma lida antes da reunião. Sim. Sim. E, além disso, isso aqui o aluno não vai ver. Isso aqui é só para nós. Ah, entendi. Isso é a discussão que ela quer fazer com a gente no grupo, né? Na verdade, seria isso. Sim. Então, você acha que nós vamos conseguir fazer isso amanhã com a minha aula, com a aula da Rose, com a sua aula? Temos, né? Teremos de fazer. Essa discussão. É nem uma questão de se eu acho que... eu acho que... Então, é difícil responder essa questão. Eu acho. Não é eu acho. A tarde toda, Couto, começar umas 2 horas, porque senão vai ficar até... Sim. Amanhã eu não posso, meninas. Amanhã, se vocês forem fazer à tarde, eu tenho a Isa tem fono às 4. E a se a gente fizer... Então, só se a gente fizesse antes da aula, como é que fala? Depois da aula, sei lá. Ó, é que aqui a gente está terminando já a de matemática. Eu acho que aqui já dá para fechar, né, Aline? Sim. Mas a gente vai precisar de você para fazer as demais. Então, só se a gente fizer... Eu chego em casa umas 5 horas. Ou enquanto eu estiver... Como o William vai comigo, enquanto eu estiver no carro, ele... né, a gente leva, eu tenho que ficar aguardando, mas aí eu fico online, eu só não vou poder falar muito, mas aí eu fico online. E aí, quando eu tiver que falar alguma coisa, eu dou uma saidinha. É que é importante que você participe, né? Eu acho que a gente vê uma maneira melhor de fazer isso, sei lá. Tá, se quiserem fazer, então, as duas, aí eu coloco o fone no ouvido e vou fazendo, vou ouvindo vocês, faço meus apontamentos quando for necessário. Aí eu vou tentando lidar com as duas situações. Tá. Aqui, olha, tem algum gráfico que você já observou, vi que você postou aqui, né, tal? Sim. Que você acha que é importante a gente destacar, que você percebeu alguma coisa assim, nossa, esse aluno não entendeu muito bem isso, aquilo, ou todos conseguiram captar a mensagem? Eu acho que todos conseguiram captar a mensagem. O que alguns têm mais habilidade para fazer, né? Outros não. Na verdade, não é nem habilidade, é questão de capricho, né? Pode ver que alguns estão milimetricamente perfeitos. Esse daqui é um que está perfeito. Né? E outros exigem, né, exigir só esse capricho maior. Mas, pelo que eu observei, estão todos corretos. Eles identificaram os gráficos, que eu achei muito bacana. Eu não falei nada e eles colocaram o título do gráfico. Eu achei bacana, isso é um apontamento, né? Pode ver que alguns têm aí, ó, o nome. Outros eu não falei nada, também não, né, não lembraram de pôr. Ó, o Joel fez em 2 partes, né? Ele falou. Nossa. Isso. Eu não queria aumentar, não, só queria rolar a barrinha aqui, mas deu nisso. Enfim. Então, meninas, eu acho que a gente podia fazer tipo assim, com a aula de português amanhã, sabe? Essa viagenzinha assim. Destacando as tarefas, as atividades, né? O que eles fizeram, tal, uma ou outra. E a gente pode até, eu não sei o que vocês acham, se a aula for mais curta, a gente passa a cruzadinha e termina antes. E aí a gente faz essa parte da Maísa. Pode ser também, né?
Pode Sim. ser. Perfeito. Né, Rose? Até Tem melhor, outro. né? Na minha ainda só tem a atividade do. Dá para comparar. Tem a da Mirella e tem a do. Como ele chama? Gustavo. Do Gustavo. Vamos ver aqui se a gente consegue abrir. Vejam se a tela não some para vocês. Sumiu? Não. Não. Tá aparecendo sociologia? Aí apareceu a Mirella. Apareceu. Olha, só porque eu falei da Mirella. Olha que bonito. Deu trabalho, Rose, para você fazer ou alguém teve que ajudar? É da Mirella, foi ela que. Não, eu tô perguntando se os universitários tiveram que ajudar você a postar. Não vou contar nada para você. Você é da turma da conspiração. Adoro. Ela disse que não entendeu o que o Gustavo fez. Vamos ver o que Ó, ele... esse Brasil aí tá errado, não pode ser Brasil. Eu perguntei. Ai, meu Deus! Brasil com Z? Sim. Ai, gente. Eu ainda falei, e agora, né? Como corrigir isso? O Nivaldo, eu falei para ele, eu perguntei, mas ele não me respondeu. Eu falei, qual que é a finalidade? Não, eu acho que então. Aí você corrige, porque essa é uma questão que a gente tem que identificar e saber, né? Porque eu também vi um monte de coisa que ele deixou de fazer na minha, mas se eu mandar ele corrigir, primeiro a gente observa o erro. Como é que a gente faz, o professor de português? Então, geralmente, porque assim, o ideal e o adequado para se fazer, a intervenção, ela é feita individualmente, ela não pode ser feita no coletivo, entendeu? Então, a intervenção promove a reflexão do aluno, promove a observação do erro, entendeu? Sim. Mas não pode ser coletivamente, precisa ser no individual. De onde ele pegou esses dados aqui, coeficiente de Então, Gini? ele pegou tudo da internet. Mas parece que não tem relação uma coisa com a outra, né? Não, ele tinha que pegar a pesquisa do IBGE. Não, ele está explicando como que é feita a pesquisa. Ele é como a Aline, ó, vê aí. Eu não sei se ele pegou a aula de algum lugar, se ele copiou e colou. Entendeu? Eu acho que ele pegou pronto, amiga. Isso que eu queria. Aí, eu tô achando também que ele pegou pronto. Eu observei, eu achei que ele pegou pronto. Mas a de matemática, ele pegou pronto porque o gráfico não condiz com uma produção de aluno. Porque o gráfico, ele mandou a planilha no Excel, só que se vocês observarem, ele vai direto aos dados. E não existe uma pesquisa para analisar a frequência, depois calcular a porcentagem. Nossa, Rose, quantos slides tem? Tem uns 40. Meu Deus, desisti. Eu já tinha falado para as meninas. Meu Deus. Meu Deus. Vamos ver da Mirella. Não, gente, eu acho que na hora que ele for apresentar o produto final, a gente vai ver que ele fez cópia, né? Não, ele vai apresentar outra coisa, porque ele vai fazer a conclusão do que ele, tudo que ele colocou. Vai ser 5 dias. Nossa. Ela fez uma campanha, ó. Seja seu próprio escritor? E é uma campanha real que ela criou. Isso. Por que não ajudar outras pessoas a fazer? Correto, ela colocou tudo de letra maiúscula. É ruim ler assim, né? Aí, porque eu coloquei lá o passo a passo, ó, ela seguiu o passo a passo. Mas eu pedi para eles ir lá no IBGE, olhar as pesquisas, né? Ela fez um projetinho aqui bonitinho. É que você pediu uma ação social, Rose? Não, então, mas o dela tá aí tem o dele e o dela, né? Sim, dois opostos. Mas é aquele Brasil, como que a gente vai corrigir? No individual, né, Nivalda? Não, mas eu já mandei para ele, eu perguntei para a Nivalda, daí eu falei assim, agora eu tô bem, né? Olha que coisa linda, gente. Vamos ver se ficou bonito mesmo. Nivalda, o que você tem para comentar aqui das tarefas dos seus alunos? Então, alguns atenderam a proposta, outros não. Eu observei cópia também, entendeu?
Esse aqui é da Heloísa, também é um texto grande. E quando os textos vêm grifados assim, que é até acesso da internet, né? Sim. Nossa, olha, aqui tem uma coisinha que a gente usou em química. Você tá vendo? É, bacana, mas bacana, né? Isso aqui, Érica. Ah, Érica, o Joel e o Gabriel, né? Sim. Deles eu gostei bastante do É. trabalhinho deles. Nossa, eu achei. Esses daqui, eles trabalham de verdade, né? Sim, sim. Você observa isso na produção. A Brenda também. Depressão. Mas eles fizeram pequenos trechos, não pegou aquele negócio todo, né? Não. Uhum. Eu observei que eles fugiram um pouco da proposta. E que eles não conseguiram realmente responder a minha pergunta. Aquele trabalho de investigação, eles não conseguiram. Ou eles não conseguiram encontrar Então, responder. o que eu vi eles falando, assim, que não iam responder a pergunta porque acharam que todo mundo ia fazer a mesma coisa. Então, por fim, ninguém fez. Ah, tá. E aqui, o Eduardo, conseguiu fazer alguma coisa interessante? O dele ficou bacana também. Eu achei bem interessante o dele. É. Quem você destaca aqui? Eu destacaria o Joel. Eu vou falar o Joel porque eu lembro dele, tá? Tá. O grupinho do Joel, a da Brenda, que eu gostei bastante, e do Eduardo. O Eduardo também eu gostei pra caramba. Aqui dá para ver que a Brenda escreveu com as próprias palavras, né? Sim, sim. Eu acho que isso tem que ser valorizado, né? Exatamente. Tem uma que eu não estou conseguindo. Eu não sei se ela mandou para o e-mail. Tá no meu celular, mas eu não consegui achar. Ainda vou descobrir. Eu vou ver se eu consigo mandar do meu celular para. Ela usou assim uns termos bem, bem legais mesmo. Mas eu acho que ela mandou só para o meu celular. Ah, ficou bacana, gente. Muito bom. Eu gostei também. Apesar dos pesares. Eu acho que agora a gente pode terminar a reunião, tá, Rosinha? Ô, Rosinha, que tá já cansada, né? Nós estamos todos cansados. E amanhã o dia é longo, né? Mas, meninas, Aline, foi boa a discussão, eu achei bacana. Engraçado que quando a pessoa fala, a gente vem pensar na aula depois, né? Sim. Mas essa questão que você falou de repensar a prática, eu acho que é para isso que a gente tem que discutir, né? Isso aqui tudo. Sim. Na realidade, eu penso que a gente, não sei vocês, mas eu me pego muito no automático. Eu me pego fazendo a mesma coisa sem observar aquilo que eu já fiz. Então, por exemplo, eu lancei uma atividade e eu simplesmente corrijo e sem fazer aquela avaliação. E a minha pessoa, eu como professora, isso eu não faço, né? Eu já pego no automático. Eu não sei se por conta da demanda que a gente tenha, da nossa rotina de casa, trabalho e tudo, a gente acaba indo no modo automático. E quando a gente se pega numa proposta de projeto dessa forma, que você tem que observar a sua prática, aí você acaba fazendo essa reflexão, vendo que como você está agindo errado, porque de certa forma estou agindo errado, e aí isso faz mal, né? O Gabriel falar o que ele falou não foi ruim. É como eu disse para ele, não foi ruim. Foi tipo um acorde da Aline para mim, para que eu pudesse mudar. Talvez se ninguém falar, eu vou continuar agindo da mesma forma. Não é o que a gente faz com os alunos? O aluno está na mesmice, a gente vai dar um chacoalhão, ele acorda para a vida e ele vai para frente. Talvez a gente também, em determinados momentos, a gente precise disso, né? Talvez a gente esteja nesse modo automático e eu precisava desse chacoalhão, e foi ótimo. Fiquei mal no primeiro dia, eu fiquei me sentindo muito mal,
Mas eu acho que assim, quando você consegue compreender que aquilo não é para o teu mal, e sim para o teu crescimento, isso se transforma de uma forma que, tanto é que o Gabriel falou na quinta, no domingo eu fiquei tão, no sábado à noite, eu fiquei tão mexida, e eu falava assim, hoje eu tô errando. No domingo de manhã, eu acordei 7 horas da manhã, fui pesquisar, eu fui estudar. Quando eu fiz isso, quando algo mexeu tanto comigo para eu levantar às 7 horas da manhã em pleno domingo, eu não acordo cedo, gente. Domingo e sábado são os dias que eu aproveito para descansar. E isso mexeu de uma forma que eu acordei 7 horas da manhã para estudar. Isso eu falei, nossa, é que realmente precisava, né? Então isso foi muito bom. É interessante porque a gente não tem essa possibilidade do outro assistir a nossa aula, né? E quando a gente vai fazer esse tipo de projeto no ensino presencial, a gente não vai conseguir se reunir na mesma sala. Isso não vai acontecer. A gente pode até fazer um trabalho interdisciplinar, mas juntar a minha sala com a sua, quando isso vai acontecer? Só se a gente programar ali, o Couto e fazer favor. Eu tinha até pensado nisso. E também pedir para alguém gravar, né? Dá para fazer no laboratório, é uma sala gigantesca, né? Mas a gente tem que ter uma atividade muito bem pensada, assim, em termos de... Quando eu vi essas perguntas aqui, que vieram assim, que eu fui ler depois que a gente já tinha feito, né? Aí você fica pensando, puxa, por que eu não explorei mais, não é? Sim. Você fica assim, puxa... Difícil. É difícil, porque depois você... E o tempo que fica olhando, controlando esse tempo, você tinha que ser umas 3 horas de aula, porque para conseguir fazer tudo isso. Mas o importante, mesmo que a gente tenha feito rápido, deu para cada uma de nós sentir isso na prática e agora colocar em confronto. Então a gente vê assim, o que a gente percebe da Aline é que o que ela observou na prática dela e que foi questionado vai fazer ela mudar o futuro agora, quer dizer, repensar o que ela tem feito, porque não é só mudar, como ela falou, a metodologia da aula, a didática da aula, o conhecimento ela já tem de tudo isso. Agora é tipo a postura dela diante do aluno, então não dá essa resposta. Talvez a gente possa até refletir, será que a dificuldade que eles têm é porque o professor de matemática não tem deixado ele pensar? Não tem dado esse tempo para ele refletir? No sentido de fazer o aluno resolver realmente, nem que fique 3 aulas, né? Uma semana inteira fazendo um único exercício, mas até que ele consiga fazer. E o gráfico, Couto, ele não é explorado, porque ele vê esse gráfico a vida inteira, até chegar no médio. Só que ninguém, lá tem o nominho do gráfico. Agora, aí acordou, deu uma corda menina em todo mundo, porque eu também, tá lá o gráfico, a gente não olha o nome, a gente agora pode até tentar fazer o cálculo básico, né? Dar o exemplo. Pensa, agora dá mais atenção pro gráfico, né? Mais uma coisa para você explorar. Porque na verdade, a lei... Ai, desculpa, Nivalda, pode falar, eu não vi sua mãozinha. Então, essa é uma prática, engraçado, eu sou uma pessoa só, né? Portanto, 2 visões diferentes, porque essa prática eu utilizava muito com os meus pequenos, deixá-los pensar, deixá-los trabalhar. Eu não uso, e é engraçado que no presencial eu não uso tanto essa prática que eu usava com os meus pequenininhos. No médio você não fazia isso? Eu estigo bastante. No presencial, assim, eu estigo bastante. Mas não tanto quanto eu fazia com os pequenos. Tá. Porque os pequenos, com os pequenininhos, eu sou polivalente. Então, eu trabalho português, matemática, história, geografia. Só que com eles, não sei. Essa questão de deixá-los falar, deixá-los pensar, isso daí é uma prática que eu sempre usei muito com os pequenininhos, sempre. Eu, como, assim, em questão de ser da área da ciência, essa questão da formação da Fundação Santo André, assim, a gente teve uma formação boa nessa parte de pesquisa, de investigação científica, de
ensino por investigação, eu até vi, mas nem lembrava mais, né, de detalhes assim. Mas tinha uma coisa que a gente falava muito, era de levantar as concepções prévias, sabe? E que eu poderia ter feito isso, por já saber como fazer isso. Mas a aula no ensino remoto, eu senti que deixa a gente um pouco em pânico, não sei se vocês sentiram. Sim. Você fica muito angustiada, parece que além de você estar num grupo em que tem 3 profissionais te observando, não sei se vocês sentiram isso, mas eu tô falando por mim, que a aula que eu dei, eu falei, caramba, eu já dei essa aula 1000 vezes, sabe? E até hoje, olha, vou falar para vocês, confessando aqui, que quando eu falei assim, que a carne vermelha, ela fica até 3 dias no estômago para você, né? Depois que você ingeriu, né, para você ir lá no banheiro e mandar ela embora, são 3 dias. Só que depois eu fiquei assim, gente, será que eu falei alguma bobagem? Até hoje eu estava com isso na cabeça. Aí eu fui pesquisar, olhei em vários livros, só falava da digestão. Digestão 3 horas, digestão 5 horas, digestão 6 horas, até que eu achei. Enquanto eu não achei, eu não me conformei. Porque eu falei assim, gente, eu sei que esse dado que eu tô falando, ele é correto, mas como eu estava sendo observada por 3 profissionais, dá aquela insegurança. Eu não sei se vocês sentiram isso. Sim, muito, 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 muito. E mesmo que são amigas, né? Isso. Eu sinto muito. Muito. Eu falo, eu não sou a mesma. Eu não sou a mesma profissional que eu sou dentro de uma sala de aula. Não sou. Não sou eu. Eu fico assim, inconformada. Essa é a palavra, inconformada. Eu não sou a mesma pessoa. Eu senti isso também da minha parte, porque na aula eu exploro mais as coisas. Eu senti que eu estava muito presa ao conteúdo, sabe? Tanto que eu acabei, faltava muito tempo ainda. E eu queria ter explorado mais algumas questões, mas já tinha passado. Então, o que eu achei interessante, que eu acho que amanhã a gente pode discutir a minha parte, logo assim que não vai demorar muito, que eu já selecionei os minutos, tal, a gente faz amanhã rapidinho. Que foi a parte das meninas falando do lacto vegetariano, vegano lá, né? E na hora em que a Isabelle pergunta se a água é viva. Ela leu em algum lugar que a água tem vida. Então eu falei, caramba, né? Como é que pode a menina no 2º ano, uma menina que estuda, que faz cursinho, vir falar para mim que a água é viva? Como, né? Eu achei assim aquilo espantoso, né? Mas nessa questão de ficar com vergonha do grupo, assim, não tenho vergonha de vocês, mas eu não sou a mesma quando eu tô sozinha com eles. Porque eu faço muito mais palhaçada, muito mais brincadeira. Claro que eu tava explicando o conteúdo, não dá para ficar rindo de tudo, né? Eu fui a mesma, não vou dizer que não, mas eu sou um pouco mais solta ainda quando eu tô sozinha. Você, Rose, o que você sentiu nessa parte aí? Eu? Que a gente... Eu fui melhor no vídeo. Sério? Com pouco aluno, porque eu tive aquela experiência de trabalhar naquela escola que só tinha 25 alunos, né? E assim, na minha disciplina, eles falando, como eu falei, se 10 prestando atenção e 40 falando, não ajuda. E o raciocínio, que você tem que ligar uma coisa na outra e você sozinho. Aqui tinha vocês, aí você fica mais segura. E lá, na sala que eu sozinha. Como eu falei, é uma aula muito difícil de dar, porque é você e você. E se o aluno fala besteira, aí você tem que tentar corrigir. Nem aqui, aí vamos deixar chegar lá no meu dia, né? Mas como quando ele fala besteira, eu falo, não, não. Eu falo, ó, passou uma reportagem tal, que tinha isso, porque tem aquele sempre querendo enrolar, dar o golpe na professora. Aí quando eles percebem que eu assisti, ele até, nossa, professora, eu falei, eu vejo tudo. Não adianta você ficar igual. Lembra a história lá do México? Que o segundo fez o seu trabalho com o México? Aí foi um grupo, começou a falar sobre aquilo. Aí, e os outros achando que eles estavam errados. E eu falei, não, gente, ele não está inventando. Aí eles começaram a prestar atenção, né?
Uhum. Nossa, professora, a senhora sabe bastante coisa, né? Eu falei, sei. Porque se é uma aula falada e se você tentar me enrolar, eu tenho que saber, né, que eu tô sendo enrolada. Eu falei, às vezes, aí quando assim, eles sempre falam umas coisas que tem a maioria não sabe. Foi aquela questão da reportagem, né? Eles colocaram lá que acompanha as notícias, mas na hora que você apresenta a notícia, aqui. Mas eu me sinto melhor aqui, na online, porque tem 3 professoras aqui. E na sala, você fica muito mais tensa, porque eu não tenho ninguém. Aí sempre escapa, né? Eles falam uma coisa que não tem nada a ver com o negócio. Ou você volta no outro dia, ou você deixa passar, né? Mas sempre eu dou a entender, eu posso até não aprofundar, mas eu dou a entender que eu falo, ó, você não está certo, você pesquise, ele não vai fazer. Isso que eu dei aqui, fiquei o tempo todo do comum pro crítico, para ver se eles acordam, pelo amor de Deus. Se eles acordar o terceiro do ano que vem, o segundo, vai ser muito melhor, né? Sim. Mas eu me senti mais segura aqui na aula online. Porque... E pensei agora da Aline, filha, tem um monte de coisa para me falar depois, né? O que da Aline? A Aline foi a cobaia. Agora da minha. Olha que danada, Aline. Nossa, Rose, que isso? Você sabe, Aline, que eu sou muito ligeira. Se quiser colocar até aula, aí eu posso até falar, porque eu já sei tudo que eu vou. Olha só. Mas a gente pode fazer essa discussão à tarde, ou a gente deixa, não sei, a gente tenta otimizar o tempo amanhã para ver se a gente consegue aproveitar e encerrar essa tarefa, porque depois aqui a gente vai ter que fazer o quê? Falar para a Maísa ver, olha, assista desse vídeo aqui, tal ponto, que são os pontos onde a gente discutiu os trechos mais importantes, porque ela não vai ver tudo isso, né? Ela não vai ver. Sim. Então, mas aí agora facilitou, já fiz a sabatina com a Aline. Agora, então, foi bom para vocês também entenderem o que era para ser feito, porque a gente também estava insegura, né, Aline? Não dava para ter certeza como é que ia ser. Então, a Aline estava fazendo esmiuçadamente todos os tópicos. Eu dei uma lida geral, marquei os minutos, falei, é isso aqui, pronto. Já fui mais objetiva. A Aline está mais assim, detalhista. Isso é bom, Aline, isso é ótimo. Agora que eu aprendi, amiga, a usar aquele aplicativo de voz, sabe, que transforma em escrita. Agora amiga, tem um aplicativo que é top. Você vai falando, ele já vai escrevendo, você só monta o documento, amiga. Mas no WhatsApp ele faz isso, né, Aline? Hã? No WhatsApp você não tem lá que você fala e ele escreve? Eu acho que tem, mas eu tô fazendo, eu baixei o aplicativo, aí ele abre tipo uma página assim de Word, aí você vai falando e ele vai escrevendo. Ai, boa! Quando eu for fazer a transcrição. Nossa. Então, aí você só copia, aí depois você copia como se fosse um documento qualquer, cola lá no Word e já era. Tá pronto. Nossa, você faz a formatação e ótimo. Que maravilha! E aí eu tô usando isso. Aí agora para estudar eu tô usando isso. Então eu faço a leitura em voz alta. E aí eu já vou fazendo as minhas observações mentais. Então eu já penso e falo e anoto. Legal. Maravilha. Então vamos, né, meninas? Dormir, descansar, fazer outras coisas, sei lá, se vocês ainda vão fazer. Amanhã começa às 6h30 de novo. Ai, amiga, a TPC é 7 horas da manhã, né? Deixa eu parar a gravação. Parei.